Pronto, agora estamos no ar, né? Pessoal, seguindo nos nossos encontros de todas as quintas-feiras, a gente está aqui hoje, como eu disse anteriormente, para a gente falar sobre fichamentos, né? Fichamentos eficientes. A gente entender que o fichamento ele é uma parte extremamente importante da nossa escrita, né? Quando a gente está escrevendo o nosso projeto de pesquisa, os nossos artigos, a nossa dissertação do mestrado, a tese do doutorado, em tudo aquilo que a gente vai escrever, a gente, evidentemente, tem que ter, né, um suporte. E grande parte desse suporte, ele vem desses fichamentos que a gente faz, né? Então, a gente vai aqui só passear por alguns modelos de fichamento, algumas dicas, entender um pouco como é que a gente trabalha com o fichamento, por assim dizer, em algumas etapas dos nossos projetos de pesquisa. Tá? Então, eu espero que vocês aproveitem bastante esse momento e qualquer dúvida, né, a gente pergunta aqui no Google, que ele ajuda a gente a responder. Ou no chat GPT. O chat GPT aí dá umas... Aí a gente fala vai falar também, né, um pouco do uso da inteligência artificial, né, na produção dos fichamentos, né, como é que ela pode ajudar a gente aí, tá bom? Então, vou fazer aqui, compartilhar a minha tela, tá certo? Vocês só me confirmam se já estão vendo aí a nossa tela, né? Vocês vão me ver olhando um pouquinho aqui para o lado, porque eu estou usando aqui o computador, o tablet está aqui do lado para eu visualizar aqui quem está levantando a mão, caso alguma mensagem no chat, ok? Bom, então vamos. Fichamentos eficientes, né? O que a gente quer tratar nesse nosso encontro de hoje? Então, a gente traz, esse momento, ele tem como objetivo apresentar estratégias para a elaboração de fichamentos eficientes que auxiliem na organização das leituras e na construção de textos acadêmicos. Então, a gente vai trazer aqui algumas, como eu disse antes, algumas dicas, né, compreender para que serve cada tipo de fichamento, porque, né, a gente tem tipos diferentes, bibliográfico, de conteúdo, de citações, a gente vai ver isso um pouco mais à frente, né? E para que serve cada um deles, como esses tipos de fichamento podem nos ajudar. Depois a gente fala em fichamento, o nome já é muito óbvio, né? Ele já se autoexplica. Vem das fichas, né? São os nossos apontamentos, as nossas anotações, né? Aí a gente tem a ideia de que, muitas vezes, por inexperiência, de simplesmente sair ticando o texto, sair fichando, né? Como se não houvesse amanhã. Mas tem estratégias que ajudam a gente a fazer algo de forma mais eficiente, né? Então, a gente vai tentar passear um pouco por isso nesse momento hoje, tá? Então, segundo aí esse material, né, esse livro, Metodologia do Trabalho Científico, né, do Kleber Cristiano Prodanov e de Hernani César de Freitas, o fichamento é uma técnica de trabalho que consiste em documentar as ideias e informações de uma obra. Né? Então, veja bem, eu não vou simplesmente, eu não vou simplesmente tirar citações diretas, não vou simplesmente passar o marca-texto lá em várias partes do texto, anotar algumas falas do texto. Não, eu tenho
eu documento ideias, eu busco ideias do texto, o que aquele texto traz, o que aquele texto diz, para onde é que aquele texto vai, onde é que eu concordo, onde é que eu discordo dele. Né? Então, ele traz essas ideias, essas informações dessa obra que eu estou lendo naquele momento. Tá? Depois, se vocês tiverem interesse, tanto esse material, esse livro aqui, quanto o outro também, que foi um das bases, para eu construir esses slides de hoje, né, a gente pode colocar lá no grupo para vocês. São obras bem bacanas, né, para quem está escrevendo tanto seu projeto de pesquisa, escrevendo sua dissertação, sua tese, seus artigos, os capítulos de livro, né, que a gente vai escrever, enfim. Bom, e por que falar de fichamentos? Por quê? Né? Qual a necessidade? Não é algo tão simples, né? Marcar, ticar, escrever, anotar, né? Mas se a gente se aperceber, se atentar, né? Ele vai um pouco além daquilo que a gente muitas vezes tem ideia. Né? Então, por que falar de fichamentos? Porque o fichamento, ele transforma leitura em escrita. Olha só, né? A gente sempre que vai escrever, a gente tem que recorrer a algo que já foi escrito, então, algo que eu já li antes. Então, é uma forma que vai me ajudar, né, nessa transformação de algo que eu li em algo que eu estou escrevendo. Né? Então, fichar não é apenas registrar o que foi lido, mas é reformular o conteúdo com linguagem própria, abrindo espaço para a reflexão e para a construção do pensamento autoral. Olha que interessante, né? Até algum tempo atrás, a ideia que eu tinha de fichamento era aquela de sair marcando. Marca textozinho lá no texto, pegar algumas citações e acrescentar e ir colocando naquilo que eu estava escrevendo. E muitas vezes a gente esquece de fazer essa reflexão daquilo que a gente está lendo. Então, tem um tipo de fichamento que vai me ajudar nisso, né? Em construir também o meu pensamento enquanto autor, enquanto escritor. Você juntar organizar os teus fichamentos, os teus escritos, as tuas anotações, de forma que você consiga fazer essa construção, né? Algo que possa embasar aquilo que você já conhece, a tua hipótese, ou discordar dela, né, os contrapontos. E eu acho isso a parte mais legal da escrita, é quando a gente consegue trazer essa conversa entre textos que você leu, entre autores que você leu, entre ideias que você percebeu a partir daquilo que você leu e fichou. Né? Então, esse ponto, essa transformação da leitura em escrita, né, é um motivo importantíssimo do porquê que a gente tem que falar e tratar assim com todo carinho dos fichamentos. E também porque ele organiza o pensamento, aliás, organiza o conhecimento acumulado. Então, na pós-graduação, os estudantes leem dezenas de textos, muitos textos a gente está sempre lendo, né? O fichamento permite acessar rapidamente ideias, autores e argumentos lidos, evitando retrabalho e perdas de tempo durante a escrita de projetos, artigos ou capítulos. Então, quando você faz os teus fichamentos da forma correta, né, de forma bem processual, organizado, né, organiza os materiais que você fichou, né? Isso te permite acessar essas ideias de forma mais rápida. Isso te permite perceber que num determinado texto que você leu, você não vai precisar ler ele todo novamente para saber do que ele está falando, que ideias ele está trazendo, né? Até que ponto aquilo que você leu, que você fichou, né, está ligado com aquilo que você está escrevendo, que você está estudando, ou que o teu futuro orientador, né, pensa também. Fichar textos daquela pessoa que você visualiza como orientador, isso também faz parte, né, das estratégias que a gente tem que ter, né, já que a nossa ideia aqui é a aprovação,
no mestrado, no doutorado, né, e a gente que já está na pós-graduação, né, de também, dentro das nossas pesquisas, né, trazer informações daqueles que vão compor a nossa banca, assim, tudo tem as estratégias, e o fichamento ele vem ser um desses suportes, né, para as nossas estratégias. Então, o evitar o retrabalho, isso é primordial, né? Então, a gente lê muitos textos ao longo dos dias, né, ao longo dos cursos, né, e a gente ter que ler tudo novamente, às vezes até vale a pena uma nova leitura, mas eu vou saber se essa nova leitura vale a pena a partir dos fichamentos que a gente vai fazendo. Viu, senhora, será que é interessante ler aquele texto novamente? Aí tu vai lá no teu fichamento, diz, não, isso aqui não vai me dizer nada do que eu quero, é outra história, né, e assim vai. Bom, por que falar de fichamentos? Porque ele favorece a leitura crítica. Então, diferente da leitura passiva, o fichamento, ele exige que o leitor selecione, relacione, comente e questione o texto. Olha só, não é, ó, como vai muito além de simplesmente anotar citações, né? A gente seleciona, relaciona, comenta e questiona o texto. Isso é importante, esse questionar, né? Por mais que você concorde, é interessante trazer alguns questionamentos, porque isso vem mostrar também algumas lacunas, né, que aquela pesquisa pode ter deixado. E você pode se apropriar e se aproveitar dessas lacunas também para escrever o teu projeto. Pessoal, tudo tranquilo até aqui? Fiquem à vontade, viu? Então, é uma prática que estimula o desenvolvimento do olhar analítico, que é tão valorizado na pesquisa. Olha, a gente só consegue ter esse olhar analítico a partir do momento em que a gente se alimenta de material, né? Quando a gente vai consumindo material. Mas também não pode ser só uma leitura desregrada. Tem que ser algo que me permita, como eu disse aqui agora há pouco, selecionar, relacionar, comentar, questionar, né? Então, é uma conversa que você tem com o texto que você está lendo, né? E essa conversa você vai registrando as tuas reflexões, vai registrando os teus sentimentos em relação àquele texto, vai registrando as tuas dúvidas, vai registrando alguma possível lacuna, vai registrando aquilo que você acredita que é verídico, pode trazer um contraponto com algum outro texto que você já leu, né? Então, o fichamento, ele abre essas portas. Por que falar de fichamento? Porque ele é uma ponte entre a leitura e produção. Então, o fichamento, ele serve como uma espécie de ensaio preparatório para a escrita acadêmica. Olha só, eu não posso começar a escrever sem ler antes. Não dá, né? Eu não posso usar como referência vozes da minha cabeça. Não dá. Eu tenho que usar outras referências, né? O vozes da minha cabeça não serve. Né? Então, para esse ensaio preparatório para a escrita acadêmica, né, ele vem a partir do fichamento. Né? Quando você lê, você ficha, se apropria, reflete sobre aquele tema, né, aquela temática que te interessa, e aí você começa a escrever, né, partindo das reflexões, não simplesmente copiando, mas refletindo sobre isso. Então, o fichamento, ele antecipa partes da argumentação que poderão ser usados nos capítulos do trabalho, funcionando como base para a redação científica. Olha só como o fichamento é importante, né? E é a partir dele que você ensaia a tua escrita. É a partir da leitura que você fez anteriormente, dos registros que você fez daquelas leituras, que você começa a se apropriar daquele conhecimento para poder escrever, né, o teu projeto de pesquisa.
E aí, turma, vocês estão aí tão calados, estou me sentindo aqui num monólogo. Tem umas atividades lá na frente, viu? Vocês vão trabalhar um pouquinho também. Olha, por que falar de fichamento? Porque ele contribui para a autonomia intelectual. Não é fichar, né? Fichar só para eu colocar no meu texto, naquilo que eu estou escrevendo, o pensamento dos outros autores. Não, tem também que ter uma autonomia intelectual. Eu posso citar os autores, trazer o pensamento de alguns autores, mas também trazer contrapontos. Claro que eu tenho que trazer também fundamentação para esses contrapontos, né? Mas isso é autonomia intelectual. A gente tem que ter uma espécie de fé raciocinada aqui, né? De você acreditar numa teoria, mas saber por que você acredita nessa teoria. Né, de eu acreditar numa pesquisa que foi feita, no resultado que foi alcançado, mas eu ter argumentos para defender por que eu acredito nisso. Né? Então, quando você tem bons fichamentos, a partir de boas leituras, né, você fortalece essa sua autonomia intelectual. Então, ao realizar fichamentos regularmente, o estudante aprende a se apropriar dos textos com mais segurança. Isso fortalece sua capacidade de formular posicionamentos próprios, sustentar ideias com base teórica e dialogar com autores de forma fundamentada. Né? Não adianta, não é como é o nome, cara? O Chicó, né? Eu não sei, só sei que foi assim, mas não vale na escrita acadêmica. Né? A gente tem que fundamentar tudo isso a partir das nossas vivências e das nossas leituras, das nossas pesquisas. Tá certo? É que eu estou trazendo aí vários autores, né? O Chicó e o Vozes da Minha Cabeça lá. São exemplos do que não fazer, né? Não faça isso. E quando é que a gente ficha? Quando é? Então, com base esses dois livros, né, do Koch e do Prodanov Freitas, né, conforme descrito por eles, na fase da fundamentação teórica ou levantamento bibliográfico, que é o que integra a etapa preparatória da pesquisa, né, o pesquisador procura se apropriar dos textos que abordam o assunto que pretende pesquisar, fazendo suas buscas em livros e revistas científicas, teses e dissertações, dentre outros materiais necessários. Olha só, quando é que eu vou fichar? Eu vou fichar para escrever o texto todo, na verdade, né? Só que a apropriação, né, a apropriação dos textos, a apropriação dos assuntos, né, eu preciso partir de algo já para iniciar a escrita. Mas na fundamentação teórica, né, isso é ainda mais forte, né, isso é ainda mais importante, né, quando eu ter todos esses, todo esse levantamento bibliográfico, né, para eu escrever um bom texto, tá? Bom, pessoal, conversem comigo, vocês estão aí? Tá todo mundo aí? Estamos aqui, Leandro. Maravilha, maravilha. Eu não me senti aqui muito só. Então, vamos lá, ó. Seguindo. Tem uma mão levantada aqui. Kátia, Romilda. Pronto, só para... Quem será, hein, Leandro? Pronto, é só para ele não se sentir assim muito só. Eu imaginei. Pronto. Ainda bem. Não, Leandro, é porque assim, a maioria de nós que estamos aqui participando do Sonho Possível, nós temos, né, ou estamos aí na batalha, na tentativa para o mestrado ou para o doutorado. E aí,
você falando assim da fundamentação teórica, da importância, né, dos fichamentos e das leituras, quando a gente está nessa etapa, às vezes a gente pensa que é só para a produção, é para o depois, é para a dissertação, é para a tese, mas a importância de você participar de um processo e ter um projeto bem fundamentado, ter leituras sobre aquele assunto, tanto para constar no seu projeto, como também, eu me recordo que eu tive, né, quando eu participei da seleção para o mestrado, né, e que tive êxito, inclusive, eu, na etapa da produção, do projeto, do pré-projeto, eu tive uma nota excelente. E no momento da arguição, no momento da entrevista, uma das perguntas que me pegou profundamente foi ali a questão da fundamentação. Qual era a minha fundamentação teórica? Então, você participar de uma etapa, de um processo de seleção, já com boas leituras e conhecendo bem qual é a fundamentação teórica do seu projeto, é muito importante para as etapas da seleção. Perfeito, perfeito. Olha aí que depoimento importante, né? Obrigado, Kátia. Michela levantou a mão também. Levantou não. Levantei sim. Seguindo. Levantei sim, Leandro, desculpa. A gente precisa lembrar de uma situação importante. Se o fichamento não estiver pronto sobre determinado assunto, sobre livro, sobre um artigo, sobre uma tese, a gente pode soltar falas que não corroboram com aquele momento. Por exemplo, você pode pegar um trecho de um autor apenas e nos trechos seguintes ele dizer ou ele criticar aquele trecho que você selecionou, sabe? E isso é muito perigoso, porque a banca vai conhecer os autores, a banca conhece com quem você está dialogando, as obras e as ideias. Você pode não conhecer, né? Mas o que acontece? Que pegando apenas alguns trechos soltos, que é comum você botar na internet uma citação sobre determinado assunto, né? E só essa citação não significa que o autor realmente corrobore com as suas ideias. Ela pode ficar solta e se perder no processo da escrita, porque se você não fichou, não fez a leitura completa, você não conhece a ideia do autor, entende? Então, a gente pensa que fichamento nem é tão importante, mas ele é sim. Perfeito. Obrigado, Michela. Mais alguém? Rejane. Rejane, está com a mão levantada? Oi, professor, boa noite. Boa noite. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Eu posso Vamos lá. chamar a ideia central de um parágrafo também de fichamento? Eu estou lendo um parágrafo, de repente uma frase me chamou a atenção, eu posso marcar aquela ideia central como fichamento? Sim, sim. Né? Vai entrar nos tipos de fichamento que a gente vai ver, né? Bibliográfico, de resumo, ou de conteúdo e de citação, né? Mas qualquer ideia que você tira de um determinado parágrafo, de um texto completo, de certa forma é sim um fichamento, né? Só a gente ter o cuidado de não ler só aquele parágrafo em específico, né, porque pode cair aí na armadilha que a Michela citou, né, de você trazer só uma ideia daquele parágrafo, mas quando, na verdade, o todo do texto ele está dizendo outra coisa, né, como no que a Kátia trouxe também, né, que o que pegou ela na arguição foi a questão da fundamentação, né, de você trazer algo, né, que, na verdade, está dizendo o contrário do que você queria dizer realmente, né? Ok? Tá certo, obrigada, Seguindo? viu? Nada. Maravilha. Seguindo.
Então, o objetivo que a gente está falando, né, do fichamento, é acumular e reorganizar as ideias relevantes já produzidas na ciência, registrando-as de forma sistemática para que seja mais fácil o seu uso posterior. É o que a gente já vem conversando, né? Agora, muito importante a gente considerar essa palavrinha aqui, sistemática. Os nossos fichamentos, eles têm que ser bem organizados, né? Tem que ser tudo bonitinho. Para que agora, a forma de organização, aí é muito particular de cada um. Né? Eu prefiro organizar por autor, eu prefiro organizar por assunto, prefiro organizar de outra forma, né? Enfim, cada pessoa escolhe a melhor forma de organizar, mas é importante que o pesquisador organize suas informações, classificando suas fichas pelos critérios que ele traga maior serventia, quer seja por autor, por obra, por assunto, né, com todos os dados relevantes daquilo que você consultou. E quando a gente se propõe a fazer um fichamento, né, é importante que a gente o faça, né, de forma muito responsável, né, que a gente o faça da forma correta, que a gente o faça anotando realmente tudo que é interessante para a gente. E aí a gente vai ver, daqui a pouco, que não é anotar tudo que é interessante no texto. Porque muitas vezes você pega um texto muito bom, e aí a gente quer marcar tudo, porque tudo é interessante. Mas será que tudo aquilo é importante para a tua pesquisa? Essa reflexão a gente tem que levar também, tá? Então, para que o pesquisador se oriente, a gente apresenta aqui métodos de tomar nota. Isso está nesse livrinho aqui, tá? Ele diz o seguinte: antes de começar a fazer anotações, devemos dar uma folheada na fonte que estamos usando como referência. Dá aquela olhadinha marota, né? É muito bom que tenhamos uma noção de conjunto antes de decidirmos qual material deve ser recolhido e usado. Às vezes, a gente está com um monte de coisa para ler, né, e o tempo ele é extremamente valioso. E muitas vezes, numa folheada, você consegue perceber se aquele material vai te ajudar ou não. Né? Então, não adianta você já começar a ler o texto já marcando, anotando. Tá? Então, devemos tomar cuidado para não escrever coisas inúteis. Fazer síntese é uma qualidade desejável, porém, tendo a preocupação de não deixarmos de lado informações importantes. Então, a gente tem que ter esse poder de síntese, a gente tem que ter essa qualidade aí, que é, como diz aí o texto, ele é desejável, sem deixar coisas importantes para lá. Às vezes, na pressa, no afã de terminar, você deixa coisas que seriam muito importantes para a tua escrita. Né? Então, deve ficar claro aquilo que é um resumo, uma situação do autor, uma referência do autor a outro e a própria apreciação crítica do material consultado. Olha só que interessante. Às vezes a gente tem uma ideia, isso é muito comum, né, mas a gente vai tirando isso aos poucos, né, de que o fichamento, ele é só de citações para eu colocar no meu texto. Não. Né, a gente tem que fazer um resuminho, a gente tem que anotar citações diretas, né, a gente tem que entender dentro daquele texto e deixar isso muito claro nas nossas anotações, se aquela é uma referência do autor a outro autor, né, e a gente também tem que ter a nossa apreciação crítica daquilo que a gente escreveu, daquilo que a gente fichou, perdão, daquele material que a gente leu. Que é interessante, ó, como também reforçando, que estava lá no outro material, é interessante ter um sistema prático para ordenar as fichas, tendo sempre à mão durante todo o tempo de realização do projeto. Antes, alguns anos atrás, se utilizava realmente as fichas, né? Pode ter pessoas que ainda preferem as anotações à mão, né? Eu uso ou um documento do Word, dependendo da situação, uma planilha no Excel para fazer algumas anotações, né? Mas sempre deixando tudo de forma da mais organizada possível, né? E eu não sou organizado, tá? Desculpa. Opa. Eu ainda uso as fichas.
Olha aí. Sabe a ideia de, se eu ler, eu aprendo uma porcentagem. Se eu escrever, eu aprendo um pouquinho mais. Entende? Aí depois é que eu faço o escrito à mão e depois eu digito lá para o Excel. Exatamente com essa ideia de lembrar, de estudar. É meu modo de estudar. Então, eu acredito que realmente cada um tem o seu. Perfeito, perfeito. É porque eu tenho uma limitação, né, na caligrafia. Às vezes eu tenho o receio de não entender o que eu escrevi depois. Por isso eu prefiro digitar. Esse leve problema. Compartilho com você, Leandro, esse problema de caligrafia. Pois é. Eu também tenho, mas só eu sei identificar. Eu, às vezes, não sei. Isso foi que eu escrevi aqui mesmo. Seguindo. Bom, olha só, nós temos 3 tipos básicos de fichamentos. O bibliográfico, o de resumo ou conteúdo e o de citações. Leiliana levantou a mão. Fique à vontade. Levantou? Não, né? Vamos seguir. Levantei, Perdão. Leandro. Boa noite, Leandro. Boa noite. Eu queria entender melhor a questão do fichamento, certo? O fichamento é quando eu tiro determinado parágrafo, determinada frase, determinada situação, e eu escrevo da mesma forma. Essa situação, eu colocando de onde eu tirei, da página que eu tirei, e quando eu quiser fazer algum comentário, eu faço esse comentário dessa parte. Eu realmente uso também, antes eu utilizava a escrita, porque eu tenho a mesma coisa da Michela, questão de quando eu leio em voz alta, quando eu escrevo, e agora eu estou usando também o recurso do computador mesmo. Mas quando eu retiro a parte do texto, eu coloco entre aspas, eu coloco a página, eu coloco já tudo organizado, e quando eu quero fazer algum comentário, eu abro a questão do comentário. É isso um fichamento? Pronto. Nesse caso, você está fazendo uma reprodução fiel, né, da frase que está lá no texto, é um fichamento de citação, é um tipo de fichamento, né? É um tipo de fichamento. Você usou, você anotou, né, fielmente, tal qual está no texto, e escreveu lá na sua fichinha, para depois utilizar no teu texto, seja como uma citação direta, seja uma reformulação, seja uma reflexão dentro daquilo que você escreveu, né? Então, é um fichamento, só que é um fichamento de citação, né? Que é um dos 3 tipos básicos que a gente está vendo aí agora. O fichamento de citações é a reprodução fiel das frases que pretendemos usar como citação na redação do trabalho. O fichamento bibliográfico, né, é a descrição com comentários dos tópicos abordados em uma obra inteira ou em parte dela. Então, eu estou fazendo uma descrição daquele material que eu li, né? Veja bem, não é um resumo, não é uma síntese, né? Eu estou descrevendo, ó, esse material ele trata disso, trata disso, trata disso, é importante para a minha pesquisa, porque ele fundamenta tal pensamento, enfim, ele corrobora com outra teoria que eu já estou estudando, ele se contrapõe àquilo que eu venho estudando até agora, entendeu? Pronto, é o fichamento bibliográfico. E aí tem o fichamento de resumo ou fichamento de conteúdo, né? Aí sim, ele é uma síntese das principais ideias contidas na obra,
né? O pesquisador, ele elabora essa síntese com suas próprias palavras, não sendo necessário seguir a estrutura da obra. Você não precisa sintetizar a introdução, referencial, resultados, metodologia. Não, você vai desenhando a tua síntese, a tua reflexão, de acordo com o que você se sente mais confortável, né? Então, você vai estar ali sintetizando as ideias do texto que você leu. Aí é algo bem mais reflexivo, e é o que também vai te ajudar na tua escrita, quando você estiver escrevendo teu texto, a tua pesquisa, o teu projeto de pesquisa, o teu artigo, enfim. Então, esses são os 3 tipos básicos de fichamento. Tudo certinho até aqui? Tudo tranquilo? Sigamos. Show de bola. Eu só vou me sentir tranquila quando eu souber dominar essas 3 perspectivas. Mas vamos lá. Ó, nós temos aqui, esse exemplo ele foi tirado desse material, tá? Um exemplo de fichamento bibliográfico. Olha só, tem o título lá em cima, né? Tem aí a referência. E aí ele vem dizer, ó, o que é o material. Ele diz que é um material que se insere no campo do estudo da história e da antropologia social. A autora utiliza-se de fontes secundárias, né, colhidas através de livros, revistas e depoimentos. Olha só como o que ele está fazendo. Ele está descrevendo o material, né? Então, ele diz que a abordagem é descritiva e analítica, que aborda os aspectos históricos na condição feminina do Brasil a partir do ano de 1500, de nossa era. Além da evolução histórica da condição feminina, o autor desenvolve alguns tópicos específicos da luta das mulheres pela condição cidadã, né, e conclui fazendo uma análise de cada etapa da evolução histórica feminina. Olha só, fez alguma reflexão aqui? Não. Fez alguma citação direta? Não. Ele só descreveu o texto. Por que esse tipo de fichamento é importante? Nós vamos já descobrir. A gente vai já ver por que ele é importante. Porque, de início, a gente diz, não, isso serve muito para mim, não. Eu quero logo as ideias do texto, eu quero logo aqui umas citações. Né? Então, vou pular logo aqui para o fichamento de citação, que é o mais comum, é o que a gente faz com mais, faz mais vezes, tá? E a gente tem um exemplo de fichamento de resumo de conteúdo. E olha só, é o mesmo texto, tá? Vejam, é o mesmo texto, ó, desse aqui do fichamento bibliográfico, e agora no fichamento de conteúdo do mesmo texto. O que ele diz? Ó? O trabalho, aqui ele já está sintetizando. O trabalho da autora baseia-se em análise de texto na sua própria vivência nos movimentos feministas. A autora divide seu texto em fases históricas, compreendidas, tarararará, aí são antenas da mulher, além de analisar a influência externa nos movimentos feministas do Brasil. Em cada um desses períodos são lembrados os nomes das mulheres que mais se sobressaíram em suas atuações nas lutas pela libertação da mulher. A autora trabalha ainda assuntos como mulheres da periferia de São Paulo, a participação das mulheres na luta armada, a luta por creches, a violência, a participação das mulheres na vida sindical e nas greves, o trabalho rural, a saúde, a sexualidade e os encontros feministas. Depois de suas conclusões, onde, entre outros assuntos tratados, faz uma crítica ao pós-feminismo, defendido por Camille Paglia, indica alguns livros para leitura, e aí segue. Ó, às vezes a gente pode até confundir um pouco, né, esse de resumo com aquele primeiro que a gente viu, bibliográfico. Agora, percebam que nesse primeiro, no bibliográfico, ela só traz, faz uma descrição do texto. Nesse segundo, ela já traz assuntos, né, que trazem reflexões, né, já traz algumas ideias do texto, né, como fala da participação das mulheres na luta armada, né, na luta por creches, e aí vai. E aí o mais simples que a gente conhece, que é o fichamento de citações. Né? Então, aí, ó, muito simples, ele traz trechos fiéis, tal qual está lá no material que foi fichado, né? Ó, diz aqui, uma das primeiras feministas do Brasil, Nízia Floresta Brasileira Augusta, defendeu a abolição da escravatura ao lado de propostas como a educação e a emancipação da mulher e a instauração da república. E aí, ó, muito importante, indicou a página. Quando a gente vai fazer uma citação direta, eu tenho que indicar, né, a página. Isso aí já foi tratado, né, quando a gente falou aqui sobre
sobre as normas da ABNT, né? Então, vejam que são 3 tipos de fichamentos que são diferentes do mesmo material, né? E aqui é só um recorte, tá? Só um recorte desse o material é bem maior, evidentemente, tá? E aí, não é porque você fichou, porque botou essa citação, que você é obrigado a colocar lá no seu texto, né, na tua escrita, mas ele pode servir também como um ponto de partida para algum dos teus parágrafos, né? Claro que você não vai colocar lá, evidentemente, tal qual, sem trazer a referência, porque aí é plágio, né? Não pode, tá bom? E aí, pessoal, essa é a parte legal. Quando e como usar cada tipo de fichamento para fins de pesquisa. Quando e como usar cada tipo de fichamento para fins de pesquisa. Vamos nós. Olha só, esse quadrinho aí, que legal. Tem uma pergunta aqui no chat, deixa eu dar uma olhada aqui, só um minuto. Frequência, pronto, vamos já colocar. Algum recurso eletrônico, tipo alguma planilha padronizada, para a gente organizar nossos fichamentos. Olha só, você pode criar, né, conforme as suas necessidades, né, porque é algo bem pessoal, né, a questão dos fichamentos. Cada um vai fazendo conforme a sua necessidade, né, o seu estilo, mas a gente encontra, né, você pode até ir lá no próprio chat GPT e dizer, ó, dê um modelo em Excel de uma planilha para fichamentos. Aí ele vai trazer para você também, né? E aí você vai adequar. Só, esse aqui tá legal para mim. Pronto, gostei desse. Então você vai ajustar. Então, olha só, o fichamento bibliográfico. Quando é que eu uso o fichamento bibliográfico? Na fase de levantamento do estado da arte e mapeamento de fontes relevantes. Né? Como é que eu faço isso? Eu registro os dados completos da obra, autor, título, edição, local, editor, ano, para facilitar citações e referências futuras. E o fichamento de conteúdo, ou de resumo, quando eu uso? Principalmente, tá? Na construção do referencial teórico e compreensão de autores fundamentais para aquilo que eu estou pesquisando. Ora, nós somos orientandos do professor Daniel, tem um assunto que é obrigatório para nós, sequência FEDAT. Então, eu não posso construir o meu referencial teórico sem falar do professor Hermínio Borges Neto, né, que foi o criador da sequência FEDAT. Então, não tem sentido. Então, na construção do meu referencial teórico, eu tenho que ter, né, esses fichamentos de conteúdo para entender, né, essa criação da sequência FEDAT, como é que ela tem se desenvolvido, tá certo? Do nascimento até esse desenvolvimento agora, de como ela está agora, tá? Então, como é que se usa esse fichamento de conteúdo? Sintetizando ideias principais com suas próprias palavras, destacando os conceitos-chave e suas relações com o tema da pesquisa. Então, veja, eu não estou trazendo aqui trechos exatos, eu não estou trazendo citações diretas, eu estou usando as minhas próprias palavras para sintetizar as ideias principais daquele material que eu li, e a partir de tudo aquilo que eu li, porque se eu vou falar de sequência FEDAT, eu vou ler o professor Hermínio, eu vou ler o professor Daniel, eu vou ler a professora Mazé, eu vou ler a Milinha, eu vou ler o Delmiro, né? E daqui a pouco o pessoal vai estar lendo a Michela, vai estar lendo o Leandro, vai estar lendo o Donato, vai estar lendo o Renê, Coisa e assim linda. vai. E aí nós temos o fichamento de citação, né? E o fichamento de citação a gente usa durante a escrita dos capítulos, artigos ou tese, então em toda a escrita, né? Profetizando. Então, durante toda a escrita, né, a gente usa esse fichamento de citação quando a gente pretende usar falas literais de autores. Então, a gente
como é que a gente faz isso? Como é que a gente usa esse tipo de fichamento? Registrando trechos exatos, entre aspas, com o número da página, autor e ano, né? E isso já formatado conforme a ABNT ou o estilo exigido. Então, sempre que for iniciar um fichamento, pessoal, importante, olha só, já coloquem no início, para facilitar, a referência, né? Você coloca a referência, quando você for escrever as suas referências, já está tudo bonitinho lá na tua folhinha, na tua fichinha de fichamento. Ficha de fichamento, olha só que legal. Vamos lá. E aí vamos ver aqui algumas Professor, estratégias. Opa, é Helena que está falando. vai. Eu queria fazer uma pergunta com relação ao fichamento, aliás, desculpa, às citações. É, no meu pré-projeto de mestrado, eu posso usar até quantas citações por lauda, assim, por capítulo? Capítulo não, por lauda, né? Porque são bem resumidos. Não sei se deu para entender. Eu acho que eu entendi, mas aí tem várias variáveis, né? Depende do seu estilo de escrita, mas mais importante ainda é você observar o estilo de escrita do teu pretenso futuro orientador, né? De modo bem particular, há um ano atrás, eu utilizava mais citações diretas. Então, já um ano e meio depois de ter iniciado o doutorado, eu utilizo um pouco menos, né, citações diretas. São estilos, né? Agora, sim, é importante que você tenha sempre, não deixar as citações diretas soltas. Você tem que comentar sobre cada uma delas, né? Então, por isso você não vai ter espaço para escrever todo o seu texto, né? Eu sei que não é isso que você está pensando, todo o seu texto com citações diretas, tá? Mas você tem que lembrar, toda citação, você não pode deixar ela, citação direta, você pode deixar ela lá, vou colocar ela aqui para encher a página. Não, você tem que comentar sobre ela. Michela? Levantou a mão? Deslevantou? Levantei sim. É porque eu estou no celular, penso que estou abrindo o microfone para você baixar a mão. Desculpa. Deixa eu só contribuir um pouquinho. É lembrar do ACC, À vontade. sabe? O anuncia a citação, o citar, coloca a citação e depois o comentar. Porque senão, Helena, o texto vai ficar cheio de citações, sejam elas diretas e ou indiretas. E a ideia do pré-projeto é que a banca entenda o seu ponto de vista sobre o seu tema. Se você só colocar citações, a banca já conhece aqueles autores, entende? Aí vai ficar uma leitura cansativa. Se vocês tiverem condições, pessoal, dê uma olhada no vídeo sobre a escrita do capítulo de livro, que a gente fala do ACC, tanto na parte 1 como na parte 2. E isso vale para todo e qualquer texto referencial teórico, não é? Sim. Obrigada, Leandro. Michele, você pode escrever essa parte, esse trecho, ACC, né, que você falou? ACC, anunciar, citar, comentar. Tu pode escrever lá nos comentários. Tá jóia. Para me anotar aqui. Obrigada, tá, amor. Por nada. Obrigada, Leandro. Perfeito. Tranquilo? Então, vamos lá. Estratégias para fichar com eficiência. Estou quase extrapolando o tempo. Perdão, pessoal. Então, primeira estratégia, leitura ativa e crítica. O que observar e registrar. Então, é uma postura, o fichamento é uma postura de leitura intencional, questionadora e engajada, na qual o leitor não apenas recebe informações, mas dialoga com o texto. Lembra? A gente falou lá atrás, né, de você conversar com o texto, e é disso que a gente está falando. Então, diferente da leitura passiva, onde eu apenas compreendo o conteúdo, né, a leitura ativa ela vai analisar, avaliar e aplicar o que se lê. Tá bom? Seguindo.
Relação com o problema de pesquisa e hipótese. Olha só que coisa importante, pessoal. Fazer fichamento sem articulação com o problema de pesquisa é como acumular peças soltas. A leitura ganha sentido quando serve para alimentar e refinar a investigação que se quer construir. E olha, no final tem uma dicasinha. Ao final de cada fichamento, adicione um campo, relação com o meu problema de pesquisa. Terminou o fichamento, fechou aquele material, você escreve lá, relação com o meu problema de pesquisa. Aí você escreve qual é a relação que aquele material que você leu tem com aquilo que você está pesquisando, com aquilo que você está escrevendo. Relacionar autores e construir argumentos com base nos fichamentos. Na escrita acadêmica, não basta citar os autores, é preciso relacionar ideias, articular posições e construir argumentos próprios com base nos materiais fichados. Essa articulação é o que diferencia um texto autoral de uma simples colagem de citações. Então, aqui a Michela resumiu bem, né, o ACC. A gente não pode só citar, né, eu tenho que comentar, né, eu tenho que relacionar ideias, eu tenho que, se eu faço aqui citações de dois autores diferentes no mesmo parágrafo, aquilo tem que ter um sentido, né, aquilo tem que ter uma correlação. E essa articulação, né, como diz aí, ela traz essa diferenciação de um texto onde o avaliador, né, que está lá na banca vendo o teu projeto de pesquisa, ele vai perceber, né, que você simplesmente não só colocou citações lá para chegar na quantidade de páginas, né, você realmente escreveu um texto autoral, né, e entende aquilo que você escreveu. E aí, pessoal, integração com o projeto de pesquisa. Como é que o fichamento contribui em cada uma das etapas? Então, o fichamento, ele não é uma tarefa paralela ou burocrática, né? Esse fichamento, se bem feito, se bem organizado, ele pode ser o fio condutor da construção do projeto de pesquisa. Então, como é que ele se integra? Então, como é que o fichamento contribui em cada etapa? Vamos ver lá. Na delimitação do problema, como é que o fichamento me ajuda? Ele me ajuda a mapear lacunas e controvérsias na literatura. Ele me ajuda a perceber como os autores formulam perguntas de pesquisa. Olha só que legal. Ele me ajuda a observar repetições temáticas que indicam o que já foi bastante explorado ou o que não foi nada explorado ainda. E aí é interessante, porque às vezes a gente tem uma ideia de, se vou escrever sobre um determinado assunto que se escreveu muito pouco. Aí, senão eu vou aqui apostar no ineditismo. E aí, quando eu apresentei o meu projeto, Daniel, onde ele foi seu, né, oficialmente meu orientador, e aí eu tinha tratado de um assunto, falando de um assunto que não era muito discutido, né, aqui em terras alencarinas, né, mais discutido lá pelo sul, mas de forma geral muito pouco no Brasil. Né, e eu cheguei lá, disse, né, que é algo que é pouco pesquisado, tem muito espaço e tal, aí ele disse assim, Leandro, às vezes algo que não é muito pesquisado, às vezes é porque não é bom. Então a gente tem que ter também essa clareza, né, de não pensar só, não estou dizendo que tudo que não é pesquisado não é bom, mas que às vezes a gente apostar em algo que já está bastante explorado e que o teu futuro orientador, né, já estuda, já pesquisa, né, como é que eu posso dizer? É uma estratégia mais segura, por assim dizer. Então, o fichamento, ele me ajuda nesse tipo de delimitação. Então, o fichamento, ele me ajuda na fundamentação teórica, né? O fichamento de conteúdo de citação é o principal alicerce da construção do referencial teórico. Ele permite organizar os principais conceitos do seu objeto de estudo, ele te ajuda a relacionar autores, identificar escolas teóricas e posições divergentes.
garante que você escreva com base em leitura real e fundamentada, evitando achismos, né? Lembra, a gente falou lá no início, né, do Vozes da Minha Cabeça. Não pode. O fichamento, ele me ajuda na construção das hipóteses e dos objetivos, né? Ao analisar argumentos, evidências e conclusões dos textos fichados, você pode inferir relações causais ou explicativas, essas são as suas hipóteses, estabelecer alvos concretos da tua investigação, objetivos, com base no que falta ou que precisa ser comprovado. Olha só o tamanho da importância, né, de um bom fichamento. E ele me ajuda também na definição metodológica, né? Os fichamentos de textos metodológicos, ou teses, dissertações, ou similares, ajudam a identificar métodos e instrumentos adequados ao seu tema, a ver como autores operacionalizam conceitos e coletam dados, a reconhecer possíveis limitações metodológicas e como contorná-las. Olha só o quão bacana é, né, um bom fichamento. E aqui são as duas referências, né, que a gente utilizou nesse nosso momento de hoje. Agradecer a atenção de vocês. Professor, volte nas referências, por favor. Pronto, tá aqui. São aqueles 2 livrinhos lá que apareceram aqui durante o texto. Posso até... Aí esse material tá gravado, os slides também vai lá acho que nos próximos dias aí vai ser colocado lá no grupo. Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta? Algum comentário? Fiquem à vontade. Eu que agradeço a atenção de vocês. Não, Leandro, foi espetacular. Muito bom, do começo ao fim, tudo bem redondinho, bem apresentado. Agora é seguir, é fazer o fichamento, escrever capítulo de livro e ir seguindo para o projeto. E vamos passar, que a gente está esperando vocês do lado de cá. Vamos, deixa eu colocar aqui a frequência no chat, eu acabei esquecendo. Só um minuto. Obrigada. Me empolguei. Pessoal, a frequência tá aí no chat, tá? Vou parar aqui a apresentação. E aí, quem é que pode fazer a nossa frequência fotográfica? Quem é que pode ligar, quiser ligar suas câmeras para a gente fazer aqui uma foto, o que vocês acham? Eu vou parar aqui a gravação.